Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA, UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos aqui fazendo um percurso pedagógico, acadêmico, teológico, espiritual, nas cartas paulinas, né? E, na verdade, faz parte de uma disciplina maior, né, que são as cartas apostólicas. E as cartas apostólicas estão divididas entre as cartas paulinas e as cartas universais. Universais está dividida nas cartas Petrina e Joanina e as demais cartas, né? Tá certo? Então, eu aconselho, como eu tenho dito, desculpe, nas aulas anteriores, que você, antes de começar a estudar, nós iremos agora estudar 2 Coríntios, a introdução, você leia essa segunda carta. E faça isso com cada livro da Bíblia que você for estudar. O ideal seria ler 2 vezes esses livros. Mas, no mínimo, na pior das hipóteses, é que você leia pelo menos uma vez, tá certo? Pelo menos uma vez. É inconcebível a pessoa que está estudando o Novo Testamento ficar lendo comentários e material didático e não ter coragem de ler a Bíblia, né? Então, paciência, né? Tá ok? Então, não cometa esse pecado, comece de forma certa, né? Porque Santa Marquinhos dizia, né, que quando um erro no início pode ter consequências grandes, né? Um pequeno erro no início pode ter umas grandes consequências no final, né? Então, não cometa esse erro. Começar estudando a Bíblia sem ler a Bíblia, né? Então, isso realmente é uma incoerência. Então, muita gente pergunta, e os comentários bíblicos? Eu digo sempre, os comentários bíblicos é em outro estágio dos nossos estudos, a não ser que você vá fazer algum artigo, alguma coisa assim, tudo bem. Mas você não necessita de comentários bíblicos nessa trajetória inicial. O que você precisa são essas introduções, que nós estamos apresentando para vocês aqui, juntamente com esse material didático, né, o suficiente para você ter uma boa introdução, né? E aí, quando você for estudar, particularmente, aprofundar em cada livro da Bíblia, você escolhe um livro, seja do Antigo ou do Novo Testamento, e aí sim, você pega outros comentários, mas sempre parta do estudo seu, pessoal, né? Por isso que é importantíssimo estudar a questão das línguas bíblicas, para que você não fique dependendo de ninguém, né? Tá ok? Então, vamos para o... Aqui está o nosso material didático, né, que eu creio que você já deve ter baixado aí no Alvo, né? E aqui está o material que nós estamos usando, do material do Dr. Haley, né? Introdução ao Estudo do Novo Testamento, Broads, David, Haley, né? Então, é um material que atualmente, nesse momento, né, que estamos gravando, está fora de circulação, e não tem nenhum problema técnico, nem legal, nem ético, né? Estamos usando. E, na medida que puder, tiver a oportunidade, compre esse material. É um material bem sintético, né? Não é muito complicado se você pegar alguns comentários bíblicos. É mais sofisticado, né? Para quem está iniciando, não é uma boa iniciativa, e esse aqui está realmente no nível acadêmico para nossas intencionalidades acadêmicas, ok? Então, vamos lá. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o autor, vou ver se eu colocar aqui, né? Embora a segunda epístola de Paulo aos Coríntios não tenha a mesma atestação que 1 Coríntios, há pouca dúvida acerca da identidade do autor, ou seja, quase todo mundo crê que realmente foi Paulo, né? As 2 cartas são parecidas demais. Eu vou ler um pouquinho rápido, pessoal, que dando ênfase só naquilo que realmente foi importante, tá certo? E eu estou enfatizando essa questão de estar lendo, porque aqui você cria um acompanhamento. Se você não entendeu direito, você volta, você está vendo o texto também, e tudo isso ajuda muito no processo de aprendizagem nesse contexto de ensino à distância, né? À distância, entre aspas, né? E com a tecnologia agora estamos bem perto, né? As 2 cartas são parecidas demais quanto ao vocabulário, né? Quanto ao estilo e quanto ao conteúdo. Mas não serem do mesmo autor, Paulo
para não serem, melhor dito, né, do mesmo autor Paulo. Clemente de Roma, ele tem um Clemente de Alexandria, viu, pessoal? Ele tem um Clemente de Roma, né? Para a gente não confundir, né? São dois extremos, né? Deixa eu só ver aqui aquele mapinha que nós temos usado. Ele, só para você ter uma ideia, né? Aqui, Clemente da cidade de Roma, está aqui em cima, aqui, a Roma aqui, Clemente de Roma, e existe aqui o Clemente de Alexandria, né? Aqui, lá de cá, no Egito, né? Então, os dois extremos. Voltando aqui para... Clemente de Roma e Inácio fazem algumas alusões aos conteúdos, mas não apresentam citações diretas. Tampouco mencionam a segunda carta à igreja de Corinto. Contudo, segundo os Coríntios, é encontrado em todas as relações antigas. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Das cartas paulinas. Mesmo de Maceion, né, que tinha umas ideias bem excêntricas, né? E também o fragmento muratoriano, né? É mencionado aí essa carta de Paulo. E, além disso, é conhecida de todos os escritores cristãos, né? Ela também é encontrada no manuscrito 46, que é um dos mais importantes, que contém o Novo Testamento, e essa carta está ali também mencionada. Datando o final do 2º século, né? Quer dizer, bastante antiga, né? E o manuscrito, lembrando que praticamente foi no 1º século toda essa produção literária, né? Praticamente na segunda parte do 2º século. E o manuscrito grego mais antigo existente das cartas de Paulo, esse daqui, papel 46. Ocasião e propósito. O problema central. A ocasião e propósito, segundo os Coríntios, estão vitalmente ligados à sua interpretação textual. A integridade do texto será discutida no parágrafo posterior, mas deve ser mencionada a esta altura, porque realmente é de grande importância quanto à ocasião e proposta segundo aos Coríntios canônica. Se essa carta foi escrita como uma unidade, a ocasião e propósito seria uma coisa. Então, o que vocês lembram que, na verdade, houve pelo menos 4 cartas. Deixa eu mencionar aqui. 4 cartas, assim, 4 cartas, não, 4 comunicações, né, de Paulo à igreja de Corinto, né? Nós mencionamos isso na aula anterior, né? Que essa carta que nós dizemos, né? Aqui, a primeira carta, na verdade, ela seria a segunda, porque teria uma primeira carta, né? Que se perdeu. E a segunda carta que nós chamamos de segunda seria a terceira carta, né? Mas há ainda alguns que creem, né, na existência de 4 cartas, e na verdade 4 cartas, né? Tá certo? Então, são teorias bem plausíveis. Ok, mas voltando aqui ao texto. Se, todavia, segundo os Coríntios canônicos, na realidade uma compilação de 2 cartas, né? Como muitos estudiosos bíblicos, né, alguns acreditam que 2 Coríntios seriam 2 cartas que foram juntadas, né? Mas não há evidência conclusiva. Como muitos estudiosos supõem, a ocasião e propósito seriam diferentes para cada carta, pelo fato de tantas pessoas se porem ao lado da teoria da compilação. Essa será apresentada em primeiro lugar. Depois, o relato sobre a ocasião e propósito da carta, como uma unidade, será também apresentado. Então, vamos começar aqui com essa primeira hipótese de que, segundo os Coríntios, seria, na verdade, 2 cartas, né? Seria a primeira carta que se perdeu, alguns acreditam que essa primeira carta que se perdeu, estaria inserida aqui, nessa segunda Coríntios, que, na verdade, seria a terceira, né? Ok? Então, vamos partir com dessa possibilidade, né? 1 Coríntios 10 a 13, 2 Coríntios, e 2 Coríntios 1 a 9, né? Mas, volto a repetir, pessoal, eu, pessoalmente, acho isso aqui sem fundamentação. Mas vamos lá, é bom a gente saber das teorias que existem, né? Que, na verdade, estamos no curso superior.
A teoria da compilação da segunda carta, segundo aos Coríntios, canônica, logicamente coloca os capítulos 10 a 13 antes dos 9 primeiros capítulos. Veja aí que coisa assim, um tanto ilógica, né? A ocasião e propósito desses 4 capítulos são os seguintes. Depois de Paulo escrever, estou falando aqui dessa teoria, viu, pessoal? Depois a gente vai ver a autoria do autor, que também se assemelha a mim. Depois que o autor escreveu 1 Coríntios, ele fez uma rápida visita a Corinto. Embora essa viagem não seja mencionada em Atos, Paulo diz que ele está para ir a Corinto por uma terceira vez, porque já teve 2 vezes, né? Aqui na 2 Coríntios 13, 12, 14, 13, 1 e 2. Como em nenhuma parte em 1 Coríntios se menciona uma viagem como tendo ocorrido, ela deve ter sido feita no intervalo entre essas 2 cartas, né? No intervalo. 2 Coríntios 2:1 afirma que Paulo não queria fazer outra visita dolorosa. Se é outra, pessoal, né? Porque ele já tinha feito uma, né? A Corinto. A natureza exata do que aconteceu em Corinto é desconhecida, mas foi uma ocasião de grande desapontamento para Paulo, né? Ele menciona isso. Aparentemente, sua autoridade apostólica foi questionada e rejeitada. É feita menção dos apóstolos superlativos, né? Aqueles apóstolos mais destacados, que haviam indicado que Paulo era menos espiritual por causa das coisas que sofreu. Ele não era um sucesso, né? Imagina se fosse hoje, né? E aqui estão os textos. Segundo os Coríntios 12, 16 a 18, pode indicar uma acusação por alguém na igreja coríntia de que Paulo pretendia ficar com a oferta, né, para si. Desde aquela época já tem essa acusação de pastor é ladrão, coisa dessa natureza, né? Para evitar um desfecho, talvez no sentido de Atos, capítulo 5, né? A turbulenta atmosfera, Paulo retornou a Éfeso e escreveu em muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, né? Isso aqui é tremendo, né? Para a gente ter uma ideia da situação, do estado emocional que Paulo estava passando. Uma carta áspera da parte da qual é 2 Coríntios 10 a 13. O propósito foi esclarecer sua autoridade apostólica e mostrar o que significa espiritualidade verdadeira. Ele não quis ir a Coríntios, até os coríntios, em poder para castigá-los, né? Quer dizer, castigar no sentido de disciplina, né? Tendo enviado a carta áspera, né, por intermédio de Tito, com instruções para encontrá-lo em Troade, Paulo foi forçado a deixar Éfeso mais cedo que esperava. Talvez, chegando a Troade, abriu-se-lhe uma porta para a pregação do evangelho, mas porque Tito não havia chegado com notícia da igreja em Corinto, Paulo não pôde pregar eficazmente. De lá, ele foi para Macedônia, interceptar Tito, né, e chegaram com as boas novas de que a igreja havia se arrependido, né? Ou seja, estavam querendo fazer reconciliação com Paulo, né? De sua atitude para com Paulo, e agora estava pronta a reconhecer sua autoridade, né? Paulo, então, escreveu uma carta de reconciliação. Nós falamos isso aqui na introdução, né? Nessa carta, Paulo explica o propósito de sua aspereza anterior, reafirma a sua integridade e a glória do ofício apostólico. Sua alegria pela mudança de pensamento dos coríntios é expressa e apresenta total reconciliação. Essa carta é, então, encerrada com um apelo para a coleta a ser levada para os cristãos pobres de Jerusalém. Pessoal, essa primeira hipótese fala da possibilidade de que, segundo os Coríntios, na verdade, seja 2 cartas, né, que estavam juntas. Mas volto a repetir, isso aí é uma teoria, né, uma hipótese que, para mim, é fundamentação. Agora, vamos para essa aqui, que isso aqui é o que eu mais creio, e o autor também, né? Segundo os Coríntios, como uma carta única. Aí sim, uma carta única.
Ok? Essa aqui, sim. Mesmo com a Coríntios canônica é considerada, mesmo quando a 1 Coríntios canônica é considerada como única carta, a situação histórica dada acima ainda se aplica, sem dúvida. Paulo fez uma viagem a Corinto depois de escrever 1 Coríntios. Foi rejeitado, retornou a Éfeso, escreveu a carta áspera que se perdeu. Indo a Trode, depois a Macedônia, ele encontra Tito com as alegres notícias acerca da atitude mudada de Corinto. Paulo, então, escreveu essa carta. Esse aqui é o contexto, né? Esse aqui é o contexto histórico. É muito importante a gente conhecer o contexto histórico de um texto antigo, né? Que prepararia o caminho para a sua visita. Ele pode ter demorado na Macedônia um pouco mais, oportunidade para que todos os membros da igreja se reconciliassem com ele antes de sua chegada. A carta tem 3 divisões lógicas. 3 divisões lógicas. A alegria de Paulo pela reconciliação com a maioria, né? Capítulo 1 até o capítulo 7. A coleta para a igreja de Jerusalém, 8 a 9. E a repreensão à minoria insubordinada, né? 10 a 13. Essa interpretação pressupõe que todos os membros da igreja coríntia tinham abandonado suas posições de autoridade espiritual. A maioria havia respondido aos apelos de Paulo na carta áspera e às administrações de Tito, o representante pessoal de Paulo. Mostrando aqui o papel importante diplomático aí de Tito. Foi a esta atmosfera mista que Paulo escreveu a esta última carta da correspondência coríntia. E foi à igreja coríntia que ele estava para fazer sua terceira viagem. Para a maioria, ela iria significar a alegria da reconciliação. Para a maioria, os poucos que foram desobedientes, ela iria significar a demonstração do poder apostólico, né? No caso, da autoridade, poder aqui no sentido de autoridade. A integridade textual, lembre-se que sempre que a gente está falando aqui de integridade, a gente está falando de crítica textual, né? A gente já mencionou isso aqui. Não há grandes problemas. Pessoal, deixa eu só colocar para vocês aqui. A crítica textual, né? Para aqui. Isso aqui é a versão crítica, né? Então, a crítica textual, pessoal, é isso aqui, né? Que é a explicação das questões, das variantes dos manuscritos, né? As mudanças que existem de um manuscrito para outro, alguns textos que aparecem em manuscritos antigos, que não aparecem em outros. Hoje mesmo eu estava vendo a introdução do Evangelho de Mateus, no texto Receptus, que é uma coleção de texto grego, e na versão crítica, né, que a gente chama que é essa versão que se usa pela maioria da teólogos. E a palavra David, né, o David, né, lá no texto Receptus está David, né, David, né? Então, é interessante isso aí, que é um detalhezinho, né, que a gente observa, de pronúncia, etc., mas mostra que é uma palavra diferente, né? Ali é uma palavra diferente. Tá certo? Então, é isso aqui, a crítica textual. Então, quanto à carta aos Coríntios, aliás, deixa eu voltar aqui, né? O mousezinho aqui está. Quanto à carta aos Coríntios, não tem grandes problemas que vá comprometer a integridade do texto, né? Do texto mais antigo existente há testemunhos inquebrável acerca da unidade de 2 Coríntios, conforme ela se encontra no cano do Novo Testamento. As simples variações de texto não são de importância principal na interpretação dessa carta. Existem outros problemas, contudo, que surgem da leitura das 2 epístolas coríntias canônicas. Desculpa. Estes problemas são mais exegéticos, né? Ou seja, com de respeito à interpretação, que propriamente textuais, mas porque eles se sustentam fortemente sobre a integridade do texto, se tornam problemas textuais internos.
A integridade do texto de 2 Coríntios é questionada, primeiramente, em 2 lugares, né? Desculpa. Capítulo 6, 14, 7 a 1, e 10, 1 a 3 a 1, capítulo 10, verso 1, até o capítulo 3, verso 14. As questões levantadas têm a ver com a carta anterior e a carta áspera, né? E a carta da reconciliação, né? Seriam 3 cartas, na verdade, né? 3 cartas dentro aí de uma só carta, viu, pessoal? Nós mencionamos isso aí, né? Então, não existe problemas tão sérios assim, de acordo com o que o autor está apresentando, em termos de crítica textual, mas sim de crítica textual, né? A crítica textual, aliás, não é tanto crítica textual, mas sim de questões exegéticas, ou seja, como se interpreta determinadas palavras ali, né? Principalmente questões no que diz respeito a fenômenos, né, que estavam muito presentes na igreja cristã primitiva, né? Ok, 2 Coríntios 6, 14 a 7, né? Só aqui ele está mostrando aqui esses 2 locais onde se acredita, né, que eram partes separadas, né? Mas não temos nenhuma evidência histórica, arqueológica que comprove isso. Na reconstrução da situação histórica para corresponder a esse Coríntios, de 1 Coríntios 5:9, sabemos que veio uma carta prévia, referindo-se como carta anterior. Além disso, Paulo dá uma indicação de pelo menos parte dos conteúdos. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Então, ele já tinha falado questões de prostituição. Então, Paulo prossegue identificando os fornicários como os membros da comunidade cristã que estavam vivendo de maneira imoral, né? Isso tudo o que se sabe acerca da carta anterior. O fraseado de 2 Coríntios 6, 14 a 7 a 1, atraiu considerável atenção por 2 razões. Primeiro, pela admoestação da passagem, que é um tanto semelhante a 1 Coríntios 5, 9 a 13. Segundo, porque há uma questão óbvia no pensamento de 2 Coríntios 6, 13, que é retomada em 7, 2. Dilatai-vos também vós, e recebei-vos em vossos corações. Por essas 2 razões, pensou-se que alguém na igreja de Corinto que quis preservar essa carta de Paulina, inseriu esse segmento nessa junção. Essa conjectura tem o apoio de muitos estudiosos bíblicos, mas não está sem problemas. Não está. Deve-se admitir que 7.2 exibe uma excelente ligação com 6.13. O parágrafo 6.14 a 7.1 é uma interrupção da sequência do pensamento. Mas lembremos que isso é muito comum também no pensamento de Paulo. Não é a primeira vez que Paulo quebra a sua linha de raciocínio, né? Foi sugerido, todavia, em resposta à proposta da solução de interpolação, que em vez de capítulo 6, 14, 7, 1, ser uma porção da carta anterior é uma simples digressão da parte do autor. E eu acredito muito nisso aqui. O que é uma digressão, pessoal? É quando você dá aquela saídazinha do assunto que você está conversando, né? E você faz uma reflexão, né? Quando a gente está falando assim, diz, por favor, pessoal, isso aqui. Mas eu estava falando sobre o que mesmo? Aí a gente volta, né? Isso nome de digressão. Né? Essa é uma carta ocasional, e tais digressões são possíveis e permissíveis, especialmente se em algum tempo interveio entre o ditar de 6:13 e 6:14. Também a igreja em Corinto sempre precisaria de exortação dessa natureza por causa do próprio clima moral da cidade. Ainda ressaltar, a gente falou sobre isso, né, a questão de corintinizar, né, que era a mesma coisa que fosse a questão de prostituição, né, qual é o nome de prostituição. Ainda, e
perversão sexual, no caso também, né? Ainda é ressaltado que o interpolador certamente teria encontrado um lugar melhor para inserir tal demonstração. Embora o fraseado, eu volto a repetir, pessoal, alguns de vocês, os meus, já falei isso em outras aulas, que a gente está gravando isso no período de pandemia, e gravando em casa e de madrugada, né? Essa aqui agora começamos, literalmente, estamos de meia-noite, né? E outras aí já foi 3 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, né? Então, realmente não tem cristão que aguente, né? Tá certo? Mas é feito por amor, né? Para que o problema não atrase, né? Porque durante o dia realmente é impossível, onde eu estou, a gente gravar isso. Embora os fraseados das duas passagens mencionadas sejam um tanto parecidos, elas não são iguais. Paulo tinha 2 grupos diferentes em mente em cada caso. Está claro que 1 Coríntios 5, 9 a 13 fala da imoralidade dos membros da igreja. Esses devem ser disciplinados e a comunhão com eles negada. É igualmente claro que 2 Coríntios 6, 1 a 7 a 1, se refere a descrentes, aqueles que estão fora da igreja. Então, na primeira parte, essa primeira parte aqui seria para os crentes, né? Para os de dentro, né? Digamos assim, para aqueles que estão dentro, né? E esse segundo bloco aqui, para os de fora, né? Para os de fora, uma advertência aí. Portanto, a ligação não é tão real quanto é aparente. Não há absolutamente nenhuma evidência de manuscrito para... aqui, de manuscrito, o importante é isso aqui, não há nenhuma evidência de manuscrito para mesmo sugerir tal correção textual. Por causa disso, as razões dadas acima, é melhor citar-se 6, 14 a 7.1 como parte do texto original e como uma digressão de Paulo. A primeira oração de 7.2 será redundante se ela devesse seguir imediatamente a 6.13. Essa oração só faz sentido com a digressão intercalada de pensamento. As palavras contidas em 7.2 trazem à mente do leitor, as mentes do leitor, as mentes dos leitores, no caso aqui, né? Dos leitores, que um leitor só tem uma mente, né? Ou talvez não, né? Tenhamos mais. Mas ficou um pouquinho esquisito isso aqui. Do autor de volta ao contexto e foi interrompido. Obviamente, o parágrafo 6, 14, 7.1 pertence ao texto original. Então, segundo bloco, analisando. É bem evidente nos conteúdos que 1 Coríntios não pode ser a carta áspera ou triste, referida em 2 Coríntios 2:4. Numa tentativa de descobrir a terceira carta, né? Essas chamadas conjecturas, pessoal, aí é complicado. Né? Foi sugerido e amplamente aceito que essa carta, pelo menos em parte, está preservada em 2 Coríntios 10 a 13. Pode ser que Paulo tenha repetido, né, os assuntos, tal, né? Isso aí é algo muito plausível. Existem várias razões fortes e atrativas dadas para essa hipótese. Estas, bem como as respostas para apoiarem a opinião tradicional, são apresentadas a seguir. Primeiro, não pode haver negação de uma mudança abrupta de tom, que se inicia no capítulo 10, verso 1. Sim, tudo bem. Os 9 primeiros capítulos têm uma nota alegre, que vem da libertação de um fardo pesado, uma nota que está completamente ausente nos 4 últimos capítulos. E como é que a gente sabe se Paulo fez isso, essa carta de uma vez só, né? O que é que ele talvez não tenha feito por etapas, né? Você escreveu hoje, depois mais um pouquinho, pensando, né? Refletindo naquilo que iria, orando, né? Pedindo orientação para que o Espírito Santo guiasse, né? Seus pensamentos, etc. Os primeiros capítulos foram escritos com a alegria da reconciliação em mente, mas a doxologia de 9:15 é seguida de uma apologia, ou seja, de uma defesa
e toma não alguns poucos versículos, mas 4 capítulos. Sugere-se que Paulo não teria mudado seu tom tão abruptamente sem uma sentença ou parágrafo transicional. Aí agora a gente vai querer entrar na mente de Paulo para saber porque é que ele escreveu, como escreveu, né? Aí é difícil. Para muitos estudiosos bíblicos, seria psicologicamente impossível um autor cometer tal erro de escrever 10, 13 para seguir em 1, 9, né? Realmente isso não faz sentido, né? J. H. Kennedy ainda indicou, não é o Kennedy presente não, viu, pessoal? Ainda indicou que há uma quebra completa e definitiva na sintaxe, né? Sim, mas isso também não, se está fazendo digressão, pode ter uma quebra na sintaxe sem problema nenhum. É possível, todavia, exagerar essa diferença de atitude das duas seções, mediante uma leitura mais cuidadosa de do capítulo 1 a 9, pode-se encontrar menção da oposição ao ministério de Paulo. Parece necessário Paulo defender sua autoridade apostólica. Uma implicação de que haveria alguns em oposição ao castigo de um ofensor. A falta de fidelidade ao evangelho por parte de alguns se parece necessário Paulo outra vez recomendar os alguns. Dessas referências pode-se ver que nem todos haviam se reconciliado com Paulo, embora a maioria o tivesse feito. Os proponentes em favor da integridade de 2 Coríntios, né, indicam que Paulo escreveu os capítulos 10 a 13 como uma advertência à maioria ainda não reconciliada, né? Sugere-se até mesmo que talvez Paulo escreveu após ter escrito 1 a 9. Né? Recebeu maiores informações acerca do ressurgimento dos problemas e escreveu 10 a 13 à luz disso. Contudo, não há nenhuma referência, em parte alguma, que tenha vindo a Paulo novas informações sobre os coríntios após a chegada de Tito. Então, segundo bloco de argumento. Ao comparar, aqui ele está mostrando, né, as duas posições, comparando, né, dialogando os argumentos prós e contras, né, e defendendo mais essa questão da unidade do livro, né, como tendo sido escrita numa só ocasião. Né. Segundo bloco aqui de argumentação. Ao comparar as referências acerca das visitas de Paulo, mencionadas em ambas as sessões, muitos concluíram que os capítulos 10 a 13 é completado nos primeiros 9 capítulos. Sugere-se que há 3 pares de versículos para mostrar isso, né? 10, 6, 2, 9, 13, 2, 1, 23 e 13, 10. Antes de 2, 3. Pode prontamente ver com essas referências, de 10 a 13, olham para frente, e as 1 a 9 olham para trás, colocando-se 10 a 13 como uma carta anterior a 1 a 9. Né? As referências podem referir-se à mesma visita. Portanto, conclui-se a sessão dos capítulos 10 a 13, deve ter sido escrita em algum momento anterior aos eventos de 1 a 9, porque as afirmações de 1 a 9 são complementações, né? Completações é esquisito isso aqui, né? Definidas dos eventos propostos, lembramos que esse autor é americano, viu, pessoal? Ele morou no Brasil, talvez ele mesmo tenha escrito em português. Então, às vezes tem umas frases meio... que a gente tipo de alguém que talvez não fosse brasileiro mesmo, né? E sem ser de tradutor, né? Porque os tradutores realmente sabem fazer isso aí. Bem, mas vamos avançar. Existe uma explicação alternativa para essas tensões literárias, né? Todavia, pelo fato de 1 a 9 não indicar obediência da parte de toda a igreja, não há nenhuma razão óbvia
para que 10:6 deva preceder 2:9. O Paulo afirma em 2:9 que escreveu para saber da obediência deles, é razoável supor-se, no contexto de 1:9, que ele ainda não estava satisfeito, porque alguns ainda estavam sendo desobedientes. Ele, portanto, escreve posteriormente na mesma carta, que esperava a obediência da parte de todos os coríntios, incluindo a maioria rebelde. No parágrafo precedente, de 1:23, Paulo explica a mudança em seus planos após a visita dolorosa. Segundo os Coríntios 1:23, apresenta a razão para a mudança. Para vos poupar que não fui mais a Corinto. Então, Paulo realmente estava alterado emocionalmente, né? E ele estava certo, viu, pessoal? Quando a gente está alterado emocionalmente, não é a ocasião propícia para fazer reuniões, né? Se você é líder de igreja, ou é pastor, sei lá o que for, missionário, se você está alterado emocionalmente, não faça reuniões, entendeu? E a possibilidade de que o diabo e os demônios usem, né, a sua falta de estabilidade emocional é muito grande, tá certo? Então, evitem reuniões se vocês estiverem psicologicamente alterados, emocionalmente alterados, né? Então, vamos lá. À luz da informação contida nos primeiros 9 capítulos, acerca da maioria ainda desobediente, 13:2 fala da severidade que Paulo iria usar para com aqueles que se recusassem a reconhecer seu ministério, quando chegasse. A visita proposta em 13:12 mostra que Paulo poderia ter que usar seu poder apostólico em relação a alguns, para exigir sua obediência. Mas ele esperava que não fosse necessário agir rispidamente. Olha aí, nós estávamos falando, né? Pessoal, eu como pastor, deixa eu só terminar aqui para contar uma coisa para você. Para com essa minoria. Esta é a mesma coisa que expressa em 2:3, né? Ao referir-se à carta áspera. Por causa do fato de que ambas as passagens se referem a uma visita planejada para o futuro, é razoável supor que 2:3 se refere a uma carta perdida. Tudo bem, né? A carta perdida, não. Isso pode acontecer, né? Sem problema nenhum. Aqui agora está. Okay. Embora os argumentos em favor da procedência de 10 a 13 sejam atrativos, eles não são conclusivos. As referências acima fazem excelente sentido conforme apresentado na ordem tradicional. Que é essa ordem que nós acreditamos, né, nessa unidade, né? Que os textos estão ali porque têm uma intencionalidade. Pessoal, o que eu estava falando é o seguinte: na minha vida pastoral, umas 2 vezes eu perdi o controle na liderança de igreja, né? Eu acredito que 2 vezes em situações de extrema pressão, né? E eu confesso para vocês que eu, no geral, sou uma pessoa relativamente muito tranquila, muito calma, né? Mas minha mãe dizia, fuja desses calmos demais. Porque realmente as pessoas muito práticas, né? Como eu sou, com tendência também melancólica e tal, então a tendência é aguentar muita coisa, né? Sem reagir, né? E quando tende a reagir de forma desordenada, né? E eu aprendi, depois dessas experiências, a fazer pequenas reações, né? Não deixar que as coisas se acumulassem através dos anos. Porque se você é um líder de igreja, ancião, presbítero, missionário, pastor, você precisa da inteligência emocional, né? Da unção do Espírito Santo para controlar as suas emoções. E realmente nesses períodos, né? Eu creio que foi 2 vezes, né? Lembro de 2, né? Aliás, 3 vezes, né? 3 vezes. Realmente, só me trouxeram prejuízos. Só me trouxeram prejuízos. E aquilo que a Bíblia fala, né? Que a temperança, o controle, os gregos falavam de sofrosine. Sofrosine é uma palavra grega, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui é só.
É assim, escrito assim. Sofrosine. O autocontrole, né? Sofrosine significa controle, né? Autocontrole, né? A gente chama na Bíblia a gente chama isso de temperança, né? Ou de domínio próprio, né? Temperança. Ou de domínio próprio. É sofrosine. É isso que nós precisamos aqui, sofrosine. Apesar que lá em Gálatas, a palavra grega que Paulo usa é outra, que eu não lembro agora. Esse aqui é mais um grego clássico, que era usado pelos filósofos, né? Mas a que Paulo usa em Gálatas é outra palavra que me fugiu da memória agora. Ok, tá certo? Avançando. Terceiro bloco de argumentação. Estamos falando dessa composição literária de 2 Coríntios, dessas seções que alguns acham que eram cartas perdidas, que foram inseridas ali na narrativa, né? Aliás, na literatura, como nós temos hoje, né? E alguns estudiosos acham que as cartas que Paulo perdeu, na verdade, não foram perdidas, elas foram inseridas ali. Mas não existe uma evidência determinante para isso aí, tá certo? Então, vamos lá. Terceiro bloco de informações. As referências deprecantes, eita, que palavra, hein? É a autorrecomendação. Em capítulo 3, 5 e 5, 12. Parecem estar inconsistentes com as da autorrecomendação do capítulo 10 a 13. O uso da palavra outra vez indica ou não? O uso da palavra outra vez indica. Pessoal, olha aí eu corrigindo aqui o autor, hein? Que aqui é o uso da palavra outra vez, né? Indicam, porque se esse não tivesse com o parênteses aqui, aí sim, né? Porque estaria se referindo a esses dois versos. Mas aqui não, aqui é o uso. Concordância tem que ser com isso aqui. Então é indica. Tá vendo aí? Agora imagina vocês fazendo a prova comigo, viu? Brincadeira, pessoal. Porque Paulo está pensando escrito antes, né? E isto é uma evidência maior de que a 2 Coríntios canônica é uma compilação de pelo menos 2 cartas, né? E pode até ter sido, pode até ser, só que a gente não pode afirmar uma coisa onde não existem evidências, né? Existem suspeitas, digamos assim, né? Existe hipótese. E se houvesse algum testemunho de outras cartas, de autores contemporâneos, ou pelo menos do segundo século e tal, mas não existe nada disso, né? Então, são coisas de teólogos do século 20 e 21, né? Ok. Deixa eu ver. Coríntios, pelo menos 2 cartas em que os capítulos 10 a 13 foram escritos antes dos capítulos 9, que isso aqui não faz sentido, pessoal, na minha opinião. Alguns querem acreditar que esses capítulos aqui foram escritos primeiro que esses daqui, né? E, particularmente, não partilho disso aqui. Nem o autor, viu, pessoal? O autor apenas está apresentando essas linhas de argumentações. Todavia, deve-se ver que, em ambas as sessões, Paulo indica que ele jamais aceitou o tipo de autorrecomendação. Né? Autorrecomendação, você se auto-apresentar. Mas também, às vezes, em um ambiente de hostilidade, você tem que se impor também um pouco, né? Não feito os brasileiros, né, que querem qualquer coisinha. Quem você pensa que é, né? Você sabe com quem está falando, né? Não, Paulo não usava esse tipo de coisa, né? Mas há um momento que você tem, como líder, né, como pessoa, você tem que se impor um pouco, né? Você não precisa ser arrogante, é preciso se impor. Ok? Sem ser ditatorial, né? Realmente, Paulo não vê nenhuma necessidade de cartas de recomendação para si mesmo. Por quê, pessoal? Por quê? Porque isso aqui era muito comum na época. Você lembra que quando Paulo, antes Saulo, né, quando ele era perseguidor da igreja, para ele se deslocar de uma cidade para outra, que na verdade era um país para outro,
ele pede autorização da sinagoga, né, dos líderes de Israel, né, para poder fazer esse seu percurso. Era muito comum. Porque senão a pessoa chegava lá e dizendo, é só isso e tal. Então tinha que ter alguma coisa escrita, né? De forma simples, muito concisa, mas tinha. Eles mesmos são recomendação, Paulo diz, né? Eles mesmos quem? Eles, a própria obra que Paulo realizou em Corinto. Nos capítulos 10 a 13, Paulo se refere àqueles que ainda discutem suas credenciais como apóstolo. Para eles, é necessária uma aproximação diferente, algo que possa entender. A conjectura de que os capítulos 10 a 13 preservam uma carta, a parte da carta áspera, uma parte, eu não tiro totalmente essa hipótese, entendeu? Mas vou te repetir, como a gente não tem provas para isso, então é difícil, né? Fazer uma afirmação contundente. E os três argumentos apresentados acima para sustentar essa conjectura são muito atrativos e até mesmo plausíveis. Eles são, todavia, mais acumulativos que conclusivos, né? Mas isso aqui é interessante, mais acumulativo, mais criando uma argumentação, né? Mas sem chegar a uma conclusão. As interpretações alternativas são igualmente convincentes, mas há vários outros pontos em favor da integridade dessa carta. A referência contida em 18, acerca do envio de Tito e um irmão, remota muito claramente à mensagem anterior. Isso só poderia ter acontecido antes do envio do capítulo 10 a 13. Tito havia voltado de Corinto e foi então solicitado a retornar à presente carta, né? De 12, capítulo 12, verso 18 e 8, 6, vê-se que é possível colocar os capítulos 10 a 13 antes dos capítulos 1 a 9, né? Então, isso é interessante. A gente lê esses textos, a gente chega a essa conclusão. Somente a ordem tradicional de 2 Coríntios faz sentido. Isso aqui é o que nós entendemos. Com esses versículos em duas seções. Essa aqui é a intenção da obra, né? Intention operis. A absoluta falta de evidência dos manuscritos, como nós já falamos, para a compilação pesa grandemente em favor da unidade de 2 Coríntios. Então, nenhum manuscritos mostram que haja essa divisão. Foi proposto que, pelo fato de o primeiro aparecimento de 2 Coríntios ter se dado muito posteriormente ao de 1 Coríntios, algumas das cartas de Paulo sofreram desintegração pela negligência. Pode ter acontecido, né? No segundo século, diz alguns fragmentos que subsistiram foram editados para formar a nossa segunda carta aos Coríntios. Em resposta, Robson, esse aqui era um dos grandes estudiosos de grego, viu, pessoal? Já que a gente estava falando de grego no nosso curso de grego, fez a séria pergunta, né? Esse camarada aqui era uma fera nas línguas bíblicas, viu? Podemos nós supor que essa interpolação seja tão séria de maneira a importar na formação de uma epístola inteira de fragmentos heterogêneos ou mesmo interpolação de qualquer uma das passagens em questão poderá ter ocorrido sem deixar tanto quanto a ondulação sobre as correntes da tradição textual? Acreditamos que uma exegese paciente e circunspecta gradualmente dissolverá os argumentos, à primeira vista, muitos tentadores, em favor da segregação dos capítulos. Segregação aqui do juntamento, né? Essa palavra segregação se associou à segregação racial, né? Quando a gente ouve assim, o cérebro chega... Eu que sou negro, né? Quando a gente ouve essa palavra aqui, já sendo um sinal de alerta, né? E até mesmo, talvez, os capítulos, né? Capítulo 6 o capítulo 7, né? Como ele mostra aqui. Com a falta absoluta de evidência conclusiva em favor dos atraentes argumentos da fragmentação,
A melhor conclusão ainda permanece a de aceitar-se a integridade de 2 Coríntios como uma unidade. Como uma unidade. As possíveis interrupções durante o ditado podem explicar muita parte do anacoluto e da digressão. A correspondência coríntia foi escrita durante uma situação histórica que se desenvolvia ativamente dentro de uma atividade altamente imoral. E as condições para se manter a pureza do testemunho cristão eram, no máximo, precárias. Tal é a natureza humana que, dentro de uma carta como esta, com esta extensão, 2 tipos de discipulado sempre aparecem: o obediente e o desobediente. Né? Foi esses 2 grupos diversos, um na maioria e outro na minoria, que Paulo escreveu a carta que contém as mudanças de atitude. Então, vamos ver agora a questão da estrutura. Vamos ver aqui a questão da estrutura da carta, ok? Estamos aqui terminando essa parte, né? Na outra aula a gente fala do esboço comentado, né? Ok, então vamos para estrutura e conteúdo, né? Que basicamente são coisas simples, a gente vai ler um pouquinho mais rápido. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios tem 3 partes distintas, que não estão claramente ligadas. Primeiro, o capítulo 1 a 7, que são normalmente uma exposição do ministério apostólico. Os capítulos 8 e 9, que tem a ver com a coleta de uma oferta para a igreja de Jerusalém. E os capítulos 10 a 13, que são a defesa contra os oponentes do seu ministério. Nos capítulos de 1 a 7, depois de uma saudação introdutória, há uma exposição, passando graças a Deus. Isso mostra o interesse de Paulo, né? Aliás, eu vou ler só esse pedacinho aqui mesmo, pessoal, porque isso aqui está na descrição, né? O segundo bloco, o de 8 a 9, havia anteriormente informado acerca da coleta dos cristãos de Jerusalém, embora houvesse sido preparados por um ano para dar a implementação real da coleta, não havia ainda ocorrido, né? Quer dizer, para juntar dinheiro não é uma coisa igreja, né? É uma coisa antiga, né? Nos capítulos 10 a 13, ao voltar-se para a maioria desobediente, Paulo defende suas credenciais apostólicas contra as acusações contra ele, né? Então, aqui ele vai citando os textos, né, que, na verdade, estão todos no esboço que nós apresentamos, né? Então, depois de protestar contra a necessidade de mostrar suas próprias credenciais abertamente, Paulo inicia a comparação de si com os apóstolos superlativos. O apóstolo superlativo aqui eram aqueles apóstolos conhecidos, né? E eloquentes, etc. E Paulo faz uma apresentação. Após apresentar alguns desses finais, pelo bem-estar deles, a epístola é encerrada com uma bênção apostólica, né? É isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós iremos fazer uma apresentação, né, do esboço de forma comentada para que você tenha uma ideia do conteúdo, né? E volto a repetir, não deixe de ler essa carta, ok? Que é importantíssimo porque não faz sentido a gente estar estudando sobre os Coríntios sem você ler, né? Ok? Então, forte abraço e que Deus abençoe aí os seus estudos e nos veremos em breve, ok? Então, fiquem com Deus.